Pronto, iniciou. Vamos lá, gente. Primeira pergunta, né? Assinale a única alternativa que descreve, respectivamente, as características das células eucarióticas e procarióticas. Então, ele quer primeiro a característica das células eucariontes e, em seguida, as características das células procariontes, né? Então, as características de cada célula estarão separadas por meio de uma barra. E aí, qual foi o item que vocês marcaram, gente? E tem a presença de membrana nuclear e diversidade de organelas. As células eucariontes possuem essa característica? Não. Células eucariontes, elas possuem essa característica de membrana nuclear, gente, carioteca? Eucariontes, não procariontes. Sim. Já as procariontes, elas possuem poucas organelas e presença de nucleóide. É esse item? Vocês marcaram o item A? Sim, exatamente. É essa a questão. É esse item mesmo. Vamos lá para o item B. Poucas organelas e presença de nucleóide? Não. E células procariontes? Presença de membrana nuclear. A principal característica das procariontes é a ausência dessa membrana nuclear, que é chamada de carioteca. Então, a questão 1, ok, gente? Ok. Para a segunda. Essa é bem fácil mesmo, bem fácil. 2. Analise as afirmativas abaixo sobre as características de células procariontes. 1. A parede celular, ela é formada por celulose? Não. Alguém sabe do que é formado? Alguém sabe, gente? Peptídeo glicano, gente. Exatamente. E aí, o peptídeo glicano. Qual das células tem maior camada de peptídeo glicano, gente? As gram-negativas. A positiva. Gram-positiva. Isso. E aí, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. A penicilina, né? A penicilina. Ela vai agir mais nas grãs positivas ou nas grãs negativas? Gram-positiva. Positivas. Exatamente, vocês estão afiados. Então, item 1, falso, né, gente? 2. Os fungos, eles são exemplos de organismos procariontes? Gente, os fungos são eucariontes ou procariontes? Eucarionte. Mas eles possuem parede celular, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Só que a parede celular dos fungos tem outra função. Alguém poderia me dizer qual é a função? Acho que é a Brena que deu, não foi essa monitoria para vocês? Brena, tá aí. E aí, gente, a parede celular dos fungos? Gente, cadê vocês? Provar amanhã já? Vamos lá. Então é falsa, gente. Formar esporos. 3. Procariontes são organismos não compartimentalizados. Vocês colocaram verdadeiro ou falso? Os procariontes possuem membranas nucleares próprias. Ele possui carioteca, protegendo ali o núcleo? Não. Não, então é verdadeiro ou falso? Esse item. Verdadeiro. Verdadeiro. Então, somente a afirmativa 3 é verdadeira. Certo, gente? A 1 e a 2 estão incorretas. Essa questão tudo ok? Vou passar. Essa questão aqui, a 3, ela é bem difícil de cair numa prova teórica, basicamente. Mas eu coloquei... Brena, fala aí a questão da função da parede celular dos fungos. Eu acho que tem aqui no slide dela. Que ela me mandou. É porque o meu computador, gente, ele é lento.
Brena, tá me escutando? Ela tá na chamada, gente? Brena. Vou ligar aqui pra ela. Só um minuto, gente. Só um minuto, tá, gente? Gente, vou voltar aqui. Quando ela aparecer, ela fala. Questão 1. A parede celular ela é formada por celulose? Falso, gente. Ela é formada por peptídeo glicano, certo? A parede celular das procariontes, das bactérias procariontes. Os fungos são exemplos de organismos procariontes? Falso, eles são eucariontes. Eles possuem a parede celular, mas a parede celular, além da proteção, ela também tem a função de reprodução do fungo. 3. Procariontes são organismos não compartimentalizados. Verdadeiro. Os procariontes, eles não vão possuir membrana única. Eles não vão possuir membrana ali protegendo as organelas. Certo, gente? Deu pra entender? Eu não tô vendo mais o chat. Deu sim. Deixa eu tentar botar aqui o chat de novo. Vamos lá. Terceira questão. Como eu tinha falado, essa questão não é tão comum cair em prova, tá? Mas vamos lá resolver ela. Uma bactéria é gram-positiva quando sua parede celular é constituída predominantemente por ácidos graxos? Verdadeiro ou falso, gente? Tem ácidos? Falso. É o que vocês falaram, gente. Peptídeo glicano. A gram-positiva ela vai ter um maior número de peptídeo glicano, certo? B. A utilização de Lugol na coloração GRAM promove a descoloração de algumas estruturas coloradas pelo cristal violeta, gente? Falso, né? Falso. Como eu expliquei para os meninos que estavam na prática junto comigo. Eu sempre gosto de associar o Lugol, que é um mordente, como algo que morde mesmo, né? Como o nome já fala. Então, o Lugol, ele vai morder ali aquela molécula formada pelo cristal violeta e vai formar uma molécula maior. Então, não vai descolorir. O que é que descolore? Qual é o passo que vai descolorir as grãs negativas, gente? O álcool. O álcool, exatamente. O álcool, ele consegue descolorir a grã positiva ou só a grã negativa, gente? Só a grã negativa. Negativo. Exatamente. Vamos lá. Então, até agora tudo ok, gente? Em questão da coloração grã? Tá sim, João. A sequência correta de utilização das substâncias que entram na execução da coloração GRAM é cristal violeta, álcool, Lugol e fucsina. Verdadeiro ou falso, gente? Falso. Qual seria a ordem correta? Alguém poderia falar aí no microfone? Cristal violeta, Lugol, álcool e fucsina. Exatamente. Alguém poderia me dizer o tempo de cada um? 1 minuto, 10 segundos e 30 a 45 segundos. Exatamente. Arrasou, viu? Arrasou. D. A utilização de safranina no local de fucsina é importante para aumentar a nitidez da coloração? Verdadeiro, tá, gente? Essa aqui eu sei que não foi falado na aula, mas é verdadeiro. Geralmente, é a mesma coisa utilizada para corar grãs negativas, só que a safranina, ela possui uma nitidez melhor. É porque eu coloquei essa porque eu sou louco mesmo. Mas é a mesma coisa. É porque uma consegue uma nitidez melhor que a outra, mas é a mesma coisa. Tá, gente? E o tempo, eu ia perguntar, mas a Emanuele já disse, né? 30 a 45
segundos. Então é verdadeira. Verdadeira. Quarto, vamos lá. Gente, essa quarta questão, ela é bem comum de cair em prova. Vitor, Oi. repete a ordem da terceira, por favor. Vai. Falso. Falso. Falso e verdadeiro. Obrigada. Posso ir para 4, gente? Vamos lá. Como eu estava falando, essa questão de limpeza, desinfecção, esterilização, ela é bem comum de cair, né? Então, se eu perguntar assim para vocês, né, gente, qual é o método de desinfecção melhor para instrumentos odontológicos? Aí vocês falariam o quê? Autoclave, mas qual é o tipo? Esterilização. Por quê? Mata esporos. Ele consegue destruir todos os tipos de micro-organismos, dentre eles os esporos, né? Vocês viram que os esporos é um método de defesa da própria bactéria que torna aquela bactéria mais resistente, né, gente? Vocês lembram dos esporos? Que a bactéria ela vai se sentir ameaçada, então ela vai conseguir formar os endosporos e aí ela vai conseguir se proteger, né? Então, a autoclave, como vocês falaram, a esterilização, ela consegue destruir esses esporos. A desinfecção, ela consegue? Não. Não, exatamente. Limpeza. É a remoção física dos resíduos que causa eliminação total de micro-organismos de determinada área. Vocês acham que a limpeza ela consegue tirar? Falso. Desinfecção. É a remoção ou a inativação de um grande número de micro-organismos patogênicos em determinada área. Verdadeiro, exatamente. Aí não tem falando se ele consegue destruir endosporos ou não. Fala que ele consegue remover um grande número de micro-organismos. E é verdade, tá, gente? A desinfecção, ela é importante. E ela é feita em muitos momentos da nossa vida odontológica. Só não consegue remover os endosporos. Esterilização é a eliminação de todos os micro-organismos, esporos, bactérias, fungos e protozoários de determinada área. Verdadeiro. Quarto. A esterilização por meio físico, como calor, ela é conseguida unicamente através de autoclave? Por que não? Tem a pasteurização também, né? E a estufa? Mas ele tá falando. Tem calor seco, tem estufa. Que calor. Continuar, gente. Continuar, que eu acho que essa tem uma pegadinha. 5. O álcool 70 está indicado para superfícies com matéria orgânica e deve ser aplicado e permanecer por 2 a 5 minutos. Vocês acham que o álcool ele deve ser utilizado em locais com sangue? Não. Não, exatamente. Amigo, Oi. teve alguma coisa até agora? Eu tava procurando fone de ouvido, mas eu não achei. A gente já tá na 4, mas eu tô conseguindo desenrolar. Foi tu que deu esse assunto de esterilização, né? Foi. Pronto. A gente tá já no Teve finalzinho. alguma que eles ficaram em dúvida? Essa 4, ó. A esterilização por meio físico, como calor, ela é conseguida unicamente através de autoclave. E a parede dos fungos também. A função dos fungos, das paredes celulares dos fungos. A parede dos fungos é mais em relação à proteção mesmo. A principal função dela vai ser proteção. Que uma das características que vai ter na parede celular dos fungos vai ser a quitina, que é muito parecida com a das plantas, né? Então a função vai ser mais em relação à proteção mesmo. É porque eu levei, eu disse alguma coisa de reprodução, não tem nada a ver, não? Como é, amigo?
Eu falei que tinha a ver com reprodução. É porque eu não dou fungos. É a parte geral. Mas eu acho que não, né? Não tem a ver, não, né? Com reprodução. Não, é mais. A principal função mesmo é mais proteção mesmo. Mas eu lembro. Pois é, A então, principal. gente, escutem a Brena, porque eu não sei desse conteúdo, só a Brena, tá? Mas eu lembro que deve ter alguma coisa de esporos, eu não lembro. Não sei, gente. Vamos lá. Brena, eles ficaram em dúvida sobre a esterilização por meio físico, como o calor ela é conseguida unicamente através de autoclave. E na questão... É porque assim, gente, essa questão. Vai, fala, lá, amigo. quando eu peguei nessa questão de concurso, tava dizendo que ela era verdadeira. Essa Qual? quarta. A 4? Aham. Essa quarta aqui da questão 4, a esterilização por meio físico, como calor, ela é conseguida unicamente através de autoclave. É porque, gente, vocês têm que se atentar ao quê? Não, ele não está dizendo nessa questão que existem outros métodos, não, porque realmente existem outros métodos, entendeu? Que vão conseguir ter essa função, mas de esterilizar mesmo, que vocês têm que lembrar a definição de esterilizar. A definição de esterilização é a eliminação de todos os micro-organismos, endospórios, bactérias, fungos, protozoários. E quem é que vai fazer unicamente isso? Na autoclave, né, gente? É porque vocês Exatamente, não, é a autoclave. vocês acabam confundindo com outros métodos de esterilização, outros métodos de desinfecção. Aí vocês falaram a pasteurização, entendeu? São coisas diferentes. A estufa, ela não consegue eliminar a mesma forma de micro-organismo do que a esterilização, gente. Vamos lá. Exatamente, vocês estão se confundindo justamente nesse quesito de achar que os outros métodos também vão vão conseguir destruir todas as formas de vida, mas não, a única que consegue mesmo é a autoclave, certo? Entenderam, gente? Entenderam? Alguém responde sim. A questão 5, o item 5, vocês entenderam, né, gente? Vocês arrasaram aí. Eu acho que todo mundo respondeu que é falsa. E realmente é falsa. A gente não pode usar álcool 70 em superfícies com sangue. Vamos supor, né? Matéria orgânica. Vocês entenderam, né, gente? Isso? Quinta questão. Essa aqui é cara de prova. Cara de prova, né, Brenda? Viu? Exatamente. Vamos lá. Essa aqui é a parte da Brenda, então eu vou só ler para ela. Mas ela vai explicar um pouquinho para vocês. Qual período da herpes labial vai ter maior potencial contagioso? E aí, gente? Qual é a fase? Período prodrômico, período de latência, período de irritação ou período clínico ativo? Acho que todo mundo respondeu aí, amiga, D. Desligar meu microfone. E aí, gente, alguém para dizer por que vocês acham que é a D? Alguém? Porque é o período que tá tendo multiplicação viral, né? Exatamente, é o período que a gente vai ter um número reduzido do vírus, mas vai ter um alto potencial contagioso. Vai ser justamente o período que a gente vai ter as bolhas, né, que vão estar cheias de líquidos, vai ter milhares de partículas virais, então vai ser justamente nesse período. Pode passar, amigo. Eles entenderam, né? Todo mundo entendeu, né, gente? Todo mundo colocou, né? AD, período clínico ativo. E aí, gente, se eu perguntar para vocês assim, qual período é o melhor para tomar o medicamento? E aí, quais são os períodos que vocês acham? Estão pedindo para tu repetir. Não, Eric, não é de latência. Prodrômico. Vinícius, exatamente. Outro também pode ser irritativo, o período de irritação, que é ali, vamos supor, eu, por exemplo, tenho herpes. É porque essa parte... Brenda, tu quer explicar essa parte? Explicando cada período? Ou eu explico? Acho que então. Tanto faz, amigo. Pronto. Pois você explica, amiga, vai. Cuida. Pronto, gente, ó. Vai ter alguns períodos, certo? Os períodos, assim, que a gente mais vê é o período prodrômico, clínico ativo e o reparatório.
No prodrômico, que vai ser o primeiro, vai ser 24 horas antes da doença se manifestar. A pessoa ali na boca não vai estar sentindo muita coisa, o local só vai estar dolorido, vai estar um pouquinho inchado, certo? Vai estar sentindo uma ardência ali, e ali vai estar acontecendo a replicação das células, certo? Beleza, esse é o período melhor, onde a pessoa vai poder usar algum tipo de fármaco, que é o período prodrômico, porque a doença ainda ela não está naquele período assim, onde vai estar tendo um grande número de partículas virais ali, não vai estar tendo aquele número se replicando muito rápido, entendeu? Entretanto, é muito difícil a pessoa saber que está com a herpes nessa fase, né? Porque a pessoa não vai estar sentindo, não vai estar com bolha ali, ela só vai estar sentindo no local mais dolorido. Depois vem o outro período que é muito importante, que é o período clínico ativo, que vai ser justamente onde a gente vai ter um potencial contagioso maior. A gente já vai ter a presença de bolhas cheias de líquido, vesículas, já o número de vai ter muito. E a gente vai ter depois o período reparatório, que vai ter mais ou menos a duração de 2 a 4 dias também, e a gente já vai ter a presença de escama, de crostas na boca. Vai ter um potencial também contagioso maior, mas um número reduzido do vírus. Pronto. Entenderam, gente? E aí, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Item correto da 4. Gente, vocês estão me escutando? Sim, amigo, dá pra escutar. Pronto. E aí tem pessoas que, vamos supor que eu sempre quando eu vou pra praia, pego sol, minha herpes aparece, né? Então, tem pessoas que elas já começam a aplicar o medicamento nesse momento, pra evitar que até mesmo entre no período prodrômico, né? E aí, qual é o medicamento mesmo? Vocês lembram? Alguém lembra? Essa com ácido. Aciclovir. Exatamente. Aciclovir. Exatamente. Alguém sabe a posologia? Deixa eu digitar aqui. Aciclovir 5 vezes ao dia durante 5 a 10 dias. Certo, gente? Aciclovir. Alguém tá com o áudio ligado, gente? Acho que é a Ana. Vamos lá. Questão 6. Dentro dos métodos químicos, cite aquele que previne o surgimento de placas bacterianas e que age principalmente na parede celular bacteriana. Qual foi o item que vocês marcaram aqui, gente? Iodo, clorexidina, álcool ou ácido hipocloroso? Clorexidina, exatamente. Vai, Brenda, explica um pouquinho sobre clorexidina. A gente vai puxando Todo mundo marcou. Oi? Todo mundo marcou clorexidina, viu, Bi? Pronto, gente. Por que vai ser a clorexidina? A clorexidina ela vai ter o potencial de conseguir prevenir o surgimento das placas bacterianas. Ela vai agir justamente na parede celular dessas bactérias e vai ser mais eficaz em gram-positivas. Então, se perguntar em uma questão, vamos dizer que uma criancinha foi lá, caiu, não sei o quê, qual o melhor método para se usar? Um álcool 70 ou uma clorexidina? Clorexidina. Uma clorexidina, ela vai ter um efeito, justamente esse efeito antisséptico, um efeito bactericida, entendeu? Que vai conseguir impedir o crescimento dessas bactérias. Vai prevenir o surgimento dessas placas bacterianas. Então, o melhor método vai ser a clorexidina, que faz parte das biguanidas, né? Que a gente viu na aula. Exatamente. Pronto, gente. Pronto, amigo. O álcool ele tem efeito bacteriostático também. Mas a clorexidina também. A clorexidina tem um efeito bactericida. Posso continuar, gente? Essa 7ª é minha, eu acho. Vocês entenderam essa questão? Vou passar. Sim, João. Marca alternativa incorreta. Aí eu vou falando e vocês vão dizendo se é verdadeiro ou falso, tá, gente? A penicilina, ela interfere com a ligação final das filas de peptídeo-glicanos pelas pontes cruzadas peptídicas. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. A gente viu na aula que
A penicilina, ela tem uma atração pelas pontes cruzadas e pontes laterais. E quem é que tem mais? Gram positivo ou gram negativa? Gram positivo, né? B. A parede celular das grãs positivas consiste em muitas camadas de peptidoglicano. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. As grãs negativas, elas não possuem membrana externa e liberam apenas exotoxinas. Falso, né? Vamos lembrar que a grã negativa, ela tem membrana externa, né? Que é uma forma de proteção maior. E ela não libera exotoxina. Qual é que ela libera? Endotoxina. Lembrar que a endotoxina, ela está na membrana externa, que é a endotoxina A, e ela é responsável por aqueles sintomas característicos de uma doença bacteriana. E outra coisa muito interessante a se falar, que todas as bactérias gram negativas que vão lançar essa endotoxina, os sinais e sintomas são os mesmos, certo, gente? Independentemente da bactéria gram negativa. Vocês lembram disso que eu falei na monitoria? D. A parede celular tem como função prevenir a ruptura das células bacterianas e contribui com a capacidade de algumas espécies causarem doenças, né? Verdadeiro. A gente lembra que eu falei para vocês que ela era a queen, né? Ela era a rainha, então ela é responsável por muitas coisas, dentre elas da questão de virulência à bactéria, né? Patogenicidade. Então o item correto é: as grãs negativas não possuem membrana externa e liberam apenas exotoxinas. Está completamente errado. Não tem problema, Rihanna, eu tô gravando. Amiga, Oi. alguém tá pedindo pra repetir. Qual? A 6, é? Item B, gente. Item C. 6, item B. É porque eu tô gravando, aí depois tu vê. Entendeu? Qualquer coisa. Vamos lá. Questão 8. Acerca da candidíase, analise as seguintes assertativas, né? Quem deu candidíase para vocês foi eu, então eu quero ver todo mundo lacrando, tá? Candida albicans é uma espécie de fungo diploide que causa oportunamente alguns tipos de infecção oral e vaginal nos seres humanos? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Olha. Como aqui fala, ó. Oportuno, né? Ele é uma doença oportunista, né? E aí tem, puxando o gancho, em outro assunto, qual outra doença sistêmica os pacientes têm essa doença em comum, assim? Pode ter muito? Pode aparecer? HIV. HIV, exatamente. HIV e AIDS, exatamente. 2. A candidíase bucal tipo pseudomembranosa tem como sítios mais comuns a mucosa jugal, língua e palato e está associada a fatores idiopáticos, imunossupressão e xerostomia? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Arrasou, Vinícius. Verdadeiro, Janderson. Alguém não concorda? Alguém acha que é falso? Verdadeiro, né, gente? A gente viu que a candidíase ela pode aparecer em diversas situações. Pacientes que passaram por radioterapia, pacientes que passaram por quimioterapia, pacientes com diabetes, né? Pode vir cair numa questão, certo, gente? A questão da diabetes com o fungo. Alguém tem dúvida sobre isso? É importante. Eu posso falar sobre isso. Vocês querem que eu fale? É assim, lembra que o paciente diabético ele vai ter uma maior liberação de glicose no sangue? Sim, né? Vocês entendem isso, né? Que o paciente com diabetes ele tem mais glicose no sangue. Então, essa maior glicose no sangue, ela aumenta o risco do paciente de ter infecções, dentre elas a candidíase, certo? Por que só a candidíase pseudomembranosa? Não, gente. Isso aqui é só uma pergunta específica da pseudomembranosa. Mas as outras podem ser causadas, sim, pelo mesmo motivo. Tá? 3. Na candidíase bucal tipo hiperplásica, as placas brancas não são destacáveis.
Verdadeiro ou falso? A gente ignora essa porque vocês não viram essa candidíase do tipo hiperplásica, certo? Então a gente ignora ela, porque não tem nem condição de cair na prova e não vai cair, certo? O que pode cair na prova é candidíase pseudomembranosa, quelite angular e eritematosa no máximo, certo? Que foram a que vocês viram em aula. Mas vocês não viram hiperplásica não, né, gente? Não vi. Quarta, a candidíase bucal eritematosa. Ela é caracterizada por máculas vermelhas e tem como sítios comuns palato duro, posterior, mucosa jugal e superfície dorsal da língua. O que é que vocês acham? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, exatamente. Então, 1 verdadeiro, 2 verdadeiro e 4 verdadeiro. Certo, gente? Ai, cadê a... 9. Essa aqui pode sim cair em prova. Muitos alunos fizeram a questão... o item no caso, tirando o terceiro item, seria o item certo? Mas lá no gabarito desse concurso, era o item C. Há apenas uma alternativa... Não. Era o item A. Há apenas uma alternativa incorreta, que seria a terceiro item. Mas eu tirei porque vocês não viram, então são todas corretas. Vamos lá. Essa questão 9, muitos alunos me mandaram o seminário interdisciplinar e fez muito parecido com essa pergunta e eu achei muito interessante porque vocês arrasaram a questão mais assim complexa, que não é do semestre de vocês, então fiquei bem orgulhoso. Todas estavam bem feitas e bem corretas. 9. Qual o melhor tratamento? Fármaco mais posologia de uma candidíase pseudomembranosa apenas em cavidade oral. E herpes labial a gente já falou, certo? Mas eu posso repetir. Qual é, gente, o tratamento mais eficaz para uma candidíase pseudomembranosa? Nistatina. E aí, como eu expliquei aqui, está apenas em cavidade oral. O paciente, ele bochecha e engole ou ele bochecha e cospe? Bochecha e cospe. Exatamente. Só engole se tiver na orofaringe. Exatamente. Quando está na orofaringe, aí o paciente ele vai bochechar por 1 minuto e deglutir, certo? Então, a resposta é nistatina, 100.000 unidades internacionais, 3 vezes ao dia, bochecho de 1 minuto. Aí você explica, você tem que bochechar e tem que cuspir, né? Você tem que explicar para o paciente, certo? É um tratamento demorado, é um tratamento chato, então é bem complicado, porque fungo, ele tem um tratamento mais demorado. Outra coisa, vocês lembram da aula, quem foi para minha monitoria, eu expliquei essa diferença. O paciente que ele tem quelite angular, que é aquele fungo que dá no canto da boca, qual é o melhor? Um bochecho ou uma pomada? Pomada, miconazol. Miconazol, exatamente, miconazol. Porque tanto ela vai ter uma ação antifúngica, tanto ela vai ter uma ação antibacteriana, certo? Porque vai estar na pele também, não vai estar só em cavidade oral. Posso passar, gente? Vocês querem que eu repita a de herpes labial, o tratamento? 1 certa, Bia, 1 certa. 2 certa, a 3 anulada e a 4 certa. Tá, quelite angular. Vamos lembrar o que é quelite angular. Quelite angular dá principalmente em pacientes idosos, né? E aí esse paciente idoso, ele vai perdendo durante o tempo a dimensão vertical da face. Então a boquinha do idoso, ele vai ficando como armazenamento de fungos. E aí por isso fica propício a ter quelite angular. E aí, João, por que não pode ser bochecho? Porque talvez o bochecho ele não alcance fora da boca. Então vai ser um tratamento ineficaz. Então é melhor ser o tratamento com miconazol gel. Entenderam? Só que a resposta da 9 seria nistatina, né? E por que o paciente tem que cuspir? Porque está apenas em cavidade oral. Então, o paciente ele vai pegar a nistatina, vai bochechar por 1 minuto e depois cuspir durante 7 a 14 dias.
Geralmente, o cirurgião dentista, ele dá 14 dias de tratamento, e aí o paciente ele vai tomar até o 7º dia, ele volta no consultório, o cirurgião dentista ele avalia ali, será que eu preciso continuar? Mas geralmente o tratamento é feito em 14 dias. Deu para entender, Anne? Posso passar? 10ª questão. O portador de HIV, ele pode ser atendido na atenção básica. As manifestações bucais pelo HIV são comuns e podem representar os primeiros sinais clínicos da doença. Como eu falei lá na aulinha da manhã, né? Que eu dei aquela aulinha para vocês. O cirurgião dentista, ele pode auxiliar no diagnóstico precoce da doença. Então, é muito importante a gente ter esse conhecimento. As lesões bucais, quando detectadas, elas podem ajudar tanto no diagnóstico precoce, como eu acabei de falar, quanto na instituição de medidas profiláticas e terapêuticas que podem aumentar a sobrevida dos usuários. Claro, se eu tenho um diagnóstico precoce, o tratamento ele também vai ser precoce e vai ter uma qualidade de vida muito melhor do que procurando já quando está em período de síndrome mesmo, da AIDS. Acerca do atendimento ao portador de HIV, considere as seguintes afirmativas. Devem se observar a candidíase, a leucoplasia pilosa e o sarcoma de Kaposi, que são alterações consideradas marcadores bucais de comprometimento imunológico do usuário. Verdadeiro ou falso? Eu falei sobre isso? Verdadeiro. Verdadeiro. Lembrar que essas doenças que estão citadas nesse item 1 são muito comuns de aparecer em pacientes portadores de HIV. Certo, gente? 2. O tratamento do usuário deve ser baseado na situação clínica e ele deve receber informações sobre os problemas bucais e as indicações de tratamento. O que vocês acham? Verdadeiro, né? O cirurgião dentista ele vai ver ali a situação clínica, ele tem que entrar ele tem que pedir para esse paciente ir para um infectologista. Lembrar que esse cirurgião dentista não trata HIV, a gente trata as situações orais decorrentes do HIV, mas receituário, se ele tem que parar de tomar remédio, se ele tem que suspender ou se ele está indetectável, nós não podemos discutir isso. Não é da nossa competência, certo? Até agora tudo ok, gente? 3. Portadores do HIV apresentam risco elevado para o aparecimento de doença periodontal de evolução rápida e nem sempre há uma boa resposta ao tratamento de rotina, raspagens e polimentos. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, gente. Pacientes HIV, eles são mais suscetíveis, sim, a ter doença periodontal de evolução rápida, a gengivite necrosante. Se eles, eles podem estar em tratamento, mas é como a questão está falando. Nem sempre há uma boa resposta ao tratamento de rotina. Mas o tratamento ele vai ajudar, mas nem sempre esse paciente vai ter uma resposta boa. Depende muito da contagem de linfócitos, como esse paciente está. Se ele está muito debilitado. Deu para entender? Mas sim, portadores de HIV eles têm uma chance maior. Qual? Que quer que eu repita? Pronto. Portadores do vírus HIV, eles apresentam um risco elevado para o aparecimento de doença periodontal. Lembrar que doença periodontal é gengivite e periodontite, certo? Então, geralmente, esses pacientes eles podem ter uma gengivite muito severa, que até mesmo a raspagem subgengival ou supragengival, a limpezinha, né, a raspagem, remoção de cálculos, não vai ser suficiente se não tiver o controle do HIV. Deu para entender? Quarta, a equipe responsável pelo tratamento do usuário deve discutir e deliberar antes dos procedimentos cirúrgicos odontológicos para informar quanto às condições de saúde dele e a necessidade de profilaxia antibiótica. Verdadeiro ou falso? Por que falso? Verdadeira, gente. O cirurgião dentista ele deve estar com exames do paciente em mãos para entender se aquele paciente está muito debilitado. Será que eu tenho que fazer profilaxia? Vocês viram isso no S1, não foi? Profilaxia um pouquinho? Acho que sim, né? Profilaxia ela é feita geralmente em pacientes que podem ter um risco de infecção. Então,
é importante você ver se seu paciente necessita ou não. O portador de HIV deve ser encaminhado para os centros especializados de referência apenas quando apresentar complicações sistêmicas avançadas? Não. Ele deve ser encaminhado para um hospital de referência, mesmo não tendo sintomas tão elevados, tá, gente? Então, 1, 2, 3, 4, correta, quinta, falsa. Não tem esse item, mas é 1, 2, 3, 4 corretas e quinta falsa. Não tem essa opção, mas é essa opção, tá, gente? A quinta é falsa. 11. As manifestações bucais da infecção pelo HIV podem representar os primeiros sinais clínicos da doença. Em consequência disso, o cirurgião dentista deve estar atento às lesões fortemente associadas. Qual foi o item, gente, que vocês marcaram? Qual é o item que vocês acham? C. Todo mundo concorda com a Manu, com a Bia, com a Thaís? Com o Eric também botou C. Vinícius também colocou C. Vamos lá ler o item C. Candidíase, leucoplasia pilosa, periodontite necrosante, sarcoma de Kaposi. Exatamente, gente. Essas lesões principalmente. Sobre imunidade específica e inespecífica, assinale a alternativa correta. Quem gosta de imuno aí? Quem é que gosta de imuno, gente? Ninguém. O Lucas, né, Lucas? Do Parque Noite, ele gosta de imuno. Então ele vai me ajudar nessa questão. Vamos lá. Item A. O único componente da imunidade inespecífica é a pele e as mucosas, gente. Gente, é essa. Vocês acham que é Falso. Falso. O que mais? Pode ser da imunidade inespecífica? Quero só um, gente. Suor é da imunidade inespecífica? Suor. Sim, exatamente. Secreções, né? Saliva, secreções vaginais. Tudo é da imunidade, suco gástrico, exatamente. Então, o item A, ele é falso. Item B. Peraí, gente. A imunidade inespecífica corresponde à proteção contra cada agente infeccioso ou antígeno? Falso, né, gente? Como o nome já fala, inespecífico. Ele não vai saber qual antígeno lá atacar, né? Lembrar que... Gente, se eu estiver falando alguma coisa errada, vocês podem me corrigir, porque eu não lembro muita coisa de imuno. Mas pelo que eu lembro, cada micro-organismo tem um antígeno, que é como se fosse o RG desse micro-organismo. Mas a defesa inespecífica, ela não vai saber, entendeu? Como o nome já fala, é inespecífica. Então, é incorreta. C. A imunidade inespecífica necessita de estímulos prévios? Será que precisa? Falso. Falso. A imunidade inespecífica tem período de latência? Não, falso. Item E. A imunidade inespecífica, ela é constituída de mecanismos de defesa bioquímicos, celulares, que já estão presentes no organismo antes mesmo de se iniciar o processo infeccioso, respondendo prontamente à infecção. Seria a verdadeira, né, gente? Vocês entendem essa diferença de imunidade inespecífica e imunidade específica? Posso passar? Já a gente finaliza, tá, gente? Eu sei que vocês devem estar cansados. Essa aqui é muito legal. Vamos lá fazer. Eu não vou ler o item porque fala sobre imunidade de novo. Aí eu vou falando aqui, ó. Lendo cada item, vocês vão falar 1 para a imunidade inespecífica e 2 para a imunidade específica. Eu quero a participação de vocês. Esse aqui é o mesmo item da questão anterior, então é a imunidade inespecífica. Então, número 1, certo? 2. Não necessita de estímulos prévios e não tem período de latência. Esse tipo de imunidade se opõe à colonização, à penetração, à multiplicação e à persistência do agente infeccioso no micro-organismo. Imunidade inespecífica ou específica? 1. Arrasaram. Corresponde à proteção contra cada agente infeccioso ou antígeno.
1 ou 2? Específica, né? Específica, exatamente. Inicia-se quando os agentes infecciosos são reconhecidos nos órgãos linfóides pelos linfócitos T e B. Os linfócitos B iniciam a produção de anticorpos específicos contra o antígeno. Já os linfócitos T viabilizam a produção de células de memória. 1 ou 2? 2. Última, é a linha de frente da defesa do nosso organismo, capaz de impedir que a doença se instale. 1. Qual é a primeira... Prestem atenção na minha pergunta. Qual é a primeira linha de defesa do nosso corpo? Não. Imunidade inespecífica. Exatamente. Aí quando... Pele, principalmente. Agora, quando eu falo, qual é a primeira linha de defesa celular do nosso corpo? Neutrófilo. Por quê? Alguém sabe? Porque é o primeiro a chegar no sítio de infecção. Certo. Porque tem maior quantidade. Exatamente, Eric. Ele chega lá no sítio porque tem muita quantidade. Certo? Então, ele é a nossa primeira linha de defesa, o nosso soldado. Deu pra entender, gente? Essa questão é bem simples, mas vai ajudar vocês na hora da prova. Porque é bem por cima, né? Imunidade inespecífica, o assunto. Ou foi, assim, bem difícil que nem imuno? Na minha época foi bem por cima. Aí, ó, a Anne colocou. 1, 1, 2, 2, 1. Vamos lá, gente. 14. A formação do biofilme dental ocorre sobre a superfície dentária por meio de interações entre micro-organismos e o dente e de interações dos micro-organismos entre si. O biofilme dental ele se forma associado à superfície do dente, que é material duro e não descamativo e que está imerso em um ambiente líquido, a saliva. Essa formação de biofilme acontece em estágios, né? A gente lembra da minha monitoria que eu falei sobre os mecanismos de patogenicidade do biofilme? Cai em prova, tá, gente? Isso eu vou explicar já para vocês. Assinale a alternativa que indica o primeiro estágio do processo de formação do biofilme. A adesão bacteriana associada à superfície do dente é a primeira parte, gente, do biofilme? Não. B. Formação da película adquirida? Vamos lá, vamos deixar essa. A adsorção de novas bactérias. A adsorção, ela vem antes da agregação ou depois? Não, a adsorção vem antes da adesão ou depois da adesão? Depois da adesão, é porque a adsorção é a mesma coisa de agregação, gente. Que louco. D. Multiplicação de bactérias aderidas. Isso é o primeiro ponto? Não. Multiplicação é depois da adesão, né, gente? Bem depois. É formação de biofilme maduro e complexo. Existe isso antes, mas primeiro tem que vir a película adquirida. Essa película adquirida, ela é benéfica para o ser humano? Verdadeiro ou falso? Ela é benéfica, mas qual é o grande problema da película adquirida? É a não remoção, né, gente? Eu não removendo a minha película adquirida, ela vai favorecer a adesão de micro-organismos, né, como se fosse uma colinha mesmo, fazendo com que o paciente venha ter cárie. Não é, gente? Isso? Deu para entender essa questão? João, explica de novo, por favor. Pronto. Vou explicar na questão 15, certo? Cite os mecanismos de patogenicidade do biofilme dental, certo? E explique cada tópico. Vamos aqui para o slide da aula de vocês. Isso cai em prova, então prestem atenção. Não, calma. Vamos lembrar quais são os mecanismos de patogenicidade geral. Vamos lá. A gente entende que os micro-organismos, eles necessitam entrar no nosso corpo. Eles necessitam entrar no hospedeiro. E aí, não é só entrar. Porque a gente tem uma coisa chamada sistema imune. E esse sistema imune é muito forte em pacientes normosistêmicos, né? Muito forte. Então, esses micro-organismos, eles devem fazer manobras contra o nosso sistema imune. Então, a gente tem como primeiro ponto o acesso ao hospedeiro, né? Como ele vai entrar, qual porta de entrada ele vai entrar.
2, a aderência aos tecidos, né? Quanto mais micro-organismo ali, melhor para a doença. 3, penetração nos tecidos, né? Ele vai usar diversos recursos para penetrar o ser humano. Evitar as defesas do hospedeiro, como eu falei para vocês. E, por fim, danificar os tecidos. Isso é os mecanismos de patogenicidade gerais. Agora, João, qual é o do biofilme? Né? Esse é o que é principal para a gente dar odonto. A gente tem a adesão das bactérias, né? Vai ter a formação da película adquirida, e aí eu vou ter ali a adesão, a formação de polissacarídeos, e esses polissacarídeos vão fornecer a produção do glucano, e o glucano é como se fosse realmente um chiclete, que permite grudar, a bactéria grudar no dente. E aqui, ó, nesse slide 14, eu vou ter duas ligações, a ligação alfa 3 e a ligação alfa 6. Qual é a pior? Algo que é insolúvel ou algo que é solúvel, que a minha saliva consiga destruir? Polissacarídeo é produzido pela bactéria, que é o... Não. Polissacarídeo é assim. A gente vai comer açúcar, né? Vamos supor, a gente vai botando ali açúcar. A bactéria ela vai produzir uma enzima que é capaz de quebrar a sacarose e produzir polissacarídeos, entendeu? Vamos lá. Então, vocês responderam muito bem, né? É muito pior pra gente uma ligação que é insolúvel. Então, eu vou ter a produção de alfa 3, que é uma ligação insolúvel. Minha saliva não vai conseguir destruir. Então, realmente, o biofilme ele vai se impregnar no dente. Vai ser bem difícil tirar. Ai, pera. Vou ler aqui, gente. Outra coisa muito importante que eu tenho é a agregação de bactérias. Eu vou ter as primeiras bactérias chegando ali no dente. É a Streptococcus mutans? Verdadeiro ou falso? Não. É salivários, S. mites, principalmente. Elas vão ali aderir. A Streptococcus mutans, ela é mais porra louca, porque ela consegue se aderir sem essas frescuras. Sabe? Ela consegue se aderir mesmo. Então, eu vou ter S. mites, S. salivários. Aí eu começo uma cadeia de micro-organismos. Deixa eu ver se tem aqui a foto. Eu começo uma cadeia de micro-organismos. É porque não tem, mas é uma cadeia de micro-organismos. Só S. mutas que produz glucano? Não lembro, ó. Mas acho que sim. Eu acho que sim. Eu não lembro. É porque não sou eu que dou essa aula de biofilme pra vocês. É porque vocês vão ter aula unicamente de biofilme. Não sou eu. Eu posso te responder depois. Eu posso mandar um áudio no grupo, tá? Eu vou pesquisar e mando o áudio no grupo pra vocês, tá, gente? Pra vocês não ficarem sem essa resposta. Mas voltando. Eu vou ter a Corosense. O que é o Corosense, né? Eu gostava muito de associar. Eu sou uma pessoa que ama associar. Então, eu pegava esse sense, eu associava o senso, né? Elas têm que ter senso para ser organizadas. Então, elas se comunicam, as bactérias se comunicam para serem o mais organizadas possível, né? Como assim, João Vitor? O pH baixou da minha boca. Vamos diminuir as bactérias que não são resistentes ao pH ácido. O pH aumentou. Vamos jogar mais ali produção de ácido, né? Porque a gente sabe que as bactérias são acidogênicas e acidúricas, né? Tá faltando ali mais açúcar, mais glucano. Vamos lá, vamos produzir mais. Entenderam, gente? Elas se comunicam. É como se fosse uma obra. Entendeu? Quarto, eu vou ter a atividade enzimática, que é principalmente a glicosiltransferase, que ela vai ser responsável por quebrar a molécula de sacarose e transformar em glucano ali, produzir, né, propiciar a formação de glucano. Eu vou ter uma barreira física, que é uma das principais características do biofilme. Principais, que é a matriz extracelular, certo? Existe uma formação de uma barreira. É uma barreira mesmo contra saliva, contra escovação, contra o flu, entendeu? Então, o biofilme é bem inteligente. Repete o quê? Qual ponto? Qual ponto? Da matriz, né?
O biofilme, ele vai ter uma matriz externa de polissacarídeos, né? Vai formar uma parede mesmo, uma barreira. O que vocês têm que entender para essa prova é que é apenas uma barreira, mesmo que ela produz para proteger do biofilme. Porque vocês vão ter uma aula só de biofilme. Aí vocês vão entender melhor. E fontes de nutrientes, né? A gente entende que o biofilme ele deve ter uma fonte de nutrientes ali guardada, ali uma reserva energética mesmo, oxigênio. Então, tudo isso propicia para a aderência de um biofilme. Deu para entender, gente, os mecanismos de patogenicidade? Pois vamos lá continuar. As bactérias, elas são tradicionalmente classificadas de acordo com seu formato e arranjo. Porém, elas podem ser diferenciadas também de acordo com a estrutura de sua parede celular. Uma bactéria que apresenta parede celular complexa, com uma camada de peptidoglicano e uma porção externa de lipopolissacarídeos, é chamada de Streptobacilo, Mycoplasma, gram-positivo, gram-negativo ou Sarcina. E aí, gente? Parede celular complexa, com a camada de peptidoglicano e uma porção externa de lipopolissacarídeo. Gram-positiva, gram-negativa, gram-negativa, certo? Todo mundo entendeu, gente? Essa questão é bem fácil. Gente, essa questão aqui, 17, repetindo novamente um pouco sobre controle de crescimento microbiano. E vamos agora, eu vou ler, né? E vocês vão falando se é esterilização, certo, gente? Vamos lá. Remoção mecânica dos micro-organismos em vez da morte em uma área limitada. Essa aqui, gente, está em grego. Vamos deixar por último para eliminação. Destruição de todas as formas de vida microbiana, incluindo erosporos, formas mais resistentes. E o que é isso, gente? Esterilização, desinfecção, antisepsia, degerminação ou sanitização. Esterilização, exatamente. Utilização de produtos químicos para tratar um tecido vivo. Antisepsia ou desinfecção? Antisepsia, né? Álcool gel, por exemplo. Processo que promove a inibição, morte ou remoção de vários micro-organismos patogênicos e saprófitas, sem eliminar todas as formas de vida. Qual é, gente, esse? Sanitização ou desinfecção? Será que a sanitização ela não está mais para essa reduz os micro-organismos críticos para a saúde pública em níveis considerados seguros? É desinfecção e a última é sanitização, tá? E essa aqui, primeira, é degerminação, só que veio em grego, tá, gente? Lá tava no concurso e aí veio em grego. Mas é degerminação mesmo. 18. Repete a ordem. Vamos lá. Primeira, degerminação. Segundo, esterilização. Terceiro, antisepsia. Quarto, desinfecção. E quinta, sanitização. 18, gente. Responda verdadeiro ou falso sobre as características gerais dos vírus e assinale a alternativa que traz a sequência correta. Possui um envoltório proteico que protege o material genético denominado capsídeo. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. O vírus, ele pode ser RNA ou DNA ou apenas um. Vocês estão sabendo mais daquela médica, gente, da CPI, do Covid? Vocês estão sabendo mais que ela, viu? São parasitas intracelulares obrigatórios. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, exatamente. A gente entende que o vírus, ele só é considerado um ser vivo, entre aspas, se ele estiver dentro do ser humano, né? Dentro do hospedeiro. Por isso que é muito complexo essa questão ainda de vírus ser considerado ser vivo ou não. Alguns estudiosos consideram o vírus, sim, como um ser vivo, e outros não.
Mas a gente tem que ter ideia, sim, que eles devem estar dentro da célula, dentro do hospedeiro, para sobreviver. São agentes infecciosos unicelulares que, fora das células dos hospedeiros, são inertes, sem metabolismo próprio. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, exatamente. Falso. Vírus não são unicelulares, eles são acelulares. Exatamente. Falso, gente. Eles não são unicelulares, eles não possuem célula. Tá? Eles não possuem célula. Então fica como? VVF. Eles são acelulares. Porque se eles fossem unicelulares, eles poderiam sim ter um metabolismo próprio. Mas a gente entende que os vírus eles só têm metabolismo dentro de algum hospedeiro. Né? Não só os seres humanos, mas eles conseguem infectar vários hospedeiros, até bactérias, né? Os vírus conseguem infectar bactérias. Última questão. Sobre as características... Então, Vitor, essa última ela é fácil? Isso, amor. O vírus ele é acelular. Ele não possui célula. Aqui tem dizendo que ele é unicelular, que ele possui uma célula só. Certo. Certo? 19. Sobre as características gerais e estruturais dos vírus. Assinale a alternativa que não está correta. Última questão para a gente finalizar nossa revisão, certo, gente? Tem A. Os vírus não apresentam organização celular, não possuem citoplasma, organelas ou núcleo, não realizam atividades metabólicas, nem se multiplicam fora das células hospedeiras. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. B. Os vírus são constituídos por um cerne de ácido nucleico e por um revestimento proteico, no qual é possível encontrar enzimas virais que em grupos formam os vírions. Vamos deixar essa. Os vírus contêm somente um tipo de ácido nucleico, DNA ou RNA, ou seja, não são encontrados dois tipos ao mesmo tempo. Os vírus que possuem RNA são chamados de retrovírus. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. A gente entende que os vírus eles não possuem o mesmo DNA e RNA no mesmo, né? Ou é só um ou é só outro. O COVID é RNA ou DNA? RNA, exatamente. São exemplos de doenças virais. Gripe, rubéola, varíola ou hidrofobia. Verdadeiro. Item correto. B. Não é chamado de núcleo. É chamado de núcleo capsídeo. Certo? Lembrar que quando a gente tem o capsídeo mais o núcleo, é chamado de núcleo capsídeo. Vocês lembram disso, né? Não é chamado só de núcleo. Hidrofobia é raiva. Pronto, gente. A gente teve uma hora de revisãozinha.